Bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu falo é Josimar Carlos. Começando aí mais um Degustando Sério, segundo da semana, o segundo do ano. Olha só, repetindo a mesma coisa do primeiro episódio. E a gente vai falar aqui, dar continuidade a Dexter New Blood. Excepcionalmente, a gente vai falar sobre os episódios 6, 7 e 8 de Dexter. A gente vai dar uma passada aí nos assuntos que se ligam, né? Tem assuntos aí que se ligam nos 3 episódios, as coisas mais bombásticas que preparam a gente para os 2 últimos episódios, a gente vai dar uma comentada aqui. Quando eu falo a gente, tá comigo desde o começo, falando de Dexter, é claro, é ele, querido Rodrigo Carboni. E aí, Gismar, e aí, galera ligada, estamos aí, né? Mudou o ano, a série está indo para os seus finalmente, aí chegando ao fim. Tamo aí. E é isso, então vamos lá, sem mais demoras, bora a vinheta. Degustando séries. Vamos seguir então o nosso clichêzinho do Degustando, a parte sem spoilers. Então, impressões rápidas sem spoiler episódio 6, 7, 8, gostei. Eu acho que são bons episódios e que estão preparando a gente pro final. Mas, aquele mesmo momento que você fica com aquele gostinho de que as coisas estão acontecendo e estão te preparando, você tem aquele gostinho, né, de uma possível decepção, né? Mas acho que já faz parte da minissérie, né? Faz parte. Eu concordo com o que o Josimar falou. Esses episódios 6, 7 e 8, eles dão uma noção, assim, do que a gente vai ter na série aí, nesses últimos dois episódios, né? E também já dá pra entender o que significa New Blood, o que significa sangue novo. Olha só, será que a gente acertou? Olha, vamos falar na parte com spoiler. Então vamos lá falar um pouquinho aí sobre episódios 6, 7 e 8 de Dexter. Agora você sabe, daqui em diante tem spoiler. Se você não quer spoiler, ainda tá assistindo, tá nos primeiros episódios, corre lá, finaliza 6, 7, 8, depois você volta aqui para escutar nossos comentários. Então sem demoras, agora é com spoiler. Vinheta vem, vinheta avisa, só bora. Então, seguindo aqui, o cara mestre, depois lá no final do episódio 5, a gente terminou com o Buck e a Angela descobrindo que Tim era Dexter. E aí, nesse episódio, a gente tem um confronto, né? Confronto assim, entre aspas. A Angela é durona, né? E a gente já falou que a gente, né, meio que deduziu que se tinha uma pessoa que descobriria quem é o verdadeiro Dexter e que poderia, vamos dizer assim, não prender, matar, eu não sei o que vai acontecer nesse novo final, mas uma pessoa que poderia levar Dexter à justiça, vamos botar assim entre aspas, nós sentimos que seria a Angela. Sim. Que ela parece muito um personagem assim. Já que a gente tá falando na parte com spoilers, né? O que a gente vê aqui nos episódios 6, 7 e 8, de que provavelmente a gente vai acertar isso aí. A série tá se encaminhando fortemente para que a Angela, né, quebre todo esse... monte todo esse quebra-cabeça. Exato. E assim, ela sempre se mostrou uma policial que conviveu com o drama de ter, né, aqueles desaparecimentos na cidade, né, aqueles sumiços repentinos e não conseguiu desvendar. E ela tá prestes a desvendar um mistério, né, a explanar, expor a verdade do Dexter, algo que, né, ninguém conseguiu. Algo que ficou escondido há o quê? 15 anos ou mais? Por aí, né? E o assassino, né? O açougueiro, que é o assassino que jogou os corpos lá no mar, eles encontraram, é o Bay Harbor Butcher, né? É o açougueiro de Bay Harbor, ficaria pra gente aqui. Acontece na segunda temporada, que é quando o Dexter consegue incriminar o Doakes, né? A gente já falou aqui que daí todo mundo acha que ele é o assassino. Inclusive o Henry Batista lá, quando ele aparece no episódio 5, ele fala pra ela, né, que depois descobriram que o serial, na verdade, era o detetive Doakes, né? Mas a gente sabe muito bem que não é. Então, tipo, quantos anos essa verdade ficou escondida? As minisséries passam 10 anos depois do final da série. Mas desde que o Doakes é morto, quantos anos se passaram? Então, tipo, eu acho que tá basicamente há quase 20 anos, porque o Harrison nem nascido era na segunda temporada. Não, então isso é verdade. Olha o que a Angela pode descobrir. Quase 2 décadas, cara, de segredo. Eu ia dizer, um mistério que tá aí há quase 2 décadas tá prestes a ser revelado, porque a gente vê que ela tá conseguindo ligar os pontos. Ela tá, e talvez isso seja algo que tenha faltado para que o Dexter fosse pego, né? Uma visão de fora, né? Então, fora daquela cidade, fora de conhecer
tudo que acontecia lá né, na Calorenta, Miami, né? Então, pegando alguém que traz uma percepção de fora, ela consegue ver o que poucos ou quase ninguém conseguiu ver. Mas ela tá chegando já muito perto, porque ela tem todos os materiais, né, de podcast Vida Mole, né? Ela já escutou, pesquisou mais sobre o açougueiro de Bay Harbor. Ela viu, eu vou acabar um pouco misturando aqui os episódios, mas ela viu, né, É normal. a similaridade, né, do furo da seringa no pescoço. Exato. Né? Então ela vai conversar com ela descobre, né, que o Jim, o Dexter, ele confrontou o traficante, que ele descobriu quem era. Na hora que o policial, o Logan, foi chegar lá, ele pega o Dexter batendo nele e tudo e tal. E ela vai conversar com esse traficante e ela já começa a ficar com umas pulguinhas, né? Porque ele fala pra ela que o cara tava conversando com ele e tal, ele sentiu uma picada. Na hora que a polícia chegou, que ele começou a bater nele. Então, tipo, ela começa a ligar isso, ela vê a marca, ela filma a marca dele, começa a investigar isso, aí o Logan fala qual era a substância que tava, encontrou outra pessoa. O outro cara, foi morto com overdose, ele também tinha a mesma substância no sangue. Então ela começa isso, mais o podcast, e ela vai ligando a todos esses fatos, sabe? Então, tipo, ela tá muito, muito perto de descobrir que o Dexter é o açougueiro. O que pode fazer que ela termine esse quebra-cabeça aí nos próximos 2 episódios vai ser esse contexto com o Kurt, né? Exato. Que a gente tem, ao mesmo tempo que tá acontecendo as coisas do Dexter, que assim, vamos montar a minissérie, ela meio que, nesses episódios, né? Nesses episódios, não tô falando da minissérie inteira, mas ela meio que pegou 4 núcleos. Ela começou a desenvolver 4 núcleos aqui dentro. Sim. A gente tem desenvolvendo aqui essa nova fase do Dexter pai, que começa se vê envolto em novas coisas, que ele ficou 10 anos adormecido e ele precisa esconder isso porque agora ele tem o filho dele de volta e ele não quer trazer essa imagem negativa pro filho dele. Nem ele quer, meio que ele fica feliz, né, quando ele vê que o filho dele tem o passageiro sombrio igual ele, mas ao mesmo tempo ele fica meio assim, né, em ter que contar pro filho dele quem ele é de verdade, né? Então ele tem esse momento dúbio dentro dele. Tá com essa dúvida, né? Isso. A gente tem o núcleo da Angela, que começa a investigar as coisas. Ela investigava antes, né, a morte, o sumiço do Matt, aí aquilo foi meio que resolvido, entre aspas. Por cima dele foi passado ali o fato de ela querer começar a investigar o Kurt, de repente ela liga com o corpo da Iris que ela acha, aí ela começa a investigar mais o Kurt ainda, e do nada ela se vê nesse meio do Dexter. Então, tipo, ela começa a investigar isso forte, porque ela vê várias ligações ali dentro. Então a gente tem o núcleo da Angela começando a descobrir as coisas. A gente tem o núcleo do Kurt, que é, querendo ou não, o serial killer da vez. É o serial killer que vai ficar a minissérie inteira. Ou até o episódio 9, ou ele vai ficar de fato até o último. Então a gente tem várias coisas também que são desenvolvidas com o Kurt. Algumas fazem ligação com essas outras duas que eu falei. E a quarta, que é o desenvolvimento do que o próprio Rodrigo cantou lá no começo, que é o sangue novo, ou sangue fresco, pra quem quiser, que é o Harrison, né? Que a gente meio que vai descobrindo a cada episódio. E ele tem o passageiro sombrio do Dexter, ele tem essa sede de sangue, ele foi nascido no sangue, né? A própria Deborah fala, o Dexter foi. E o próprio Dexter fala isso, né? Ele fala isso no último episódio. Ele fala pro filho dele no último episódio. A gente vai deixar, a gente tá mesclando várias coisas aqui sobre esse assunto, mas tem uma pequena coisa que a gente vai deixar para falar por último, que é aquilo que vai dar ligação para os 2 próximos, que vai desenvolver os 2 últimos. Então, essa parada aí do Dexter com o Harrison, a gente vai deixar lá pro finalzinho, mas as outras coisas aqui a gente vai mesclando tudo o que aconteceram nos 3 episódios. Então, a gente já falou da Angela, né, do toda essa investigação que a Angela tá fazendo. Ela tá cada vez mais perto de descobrir que o Dexter tem uma ligação com o açougueiro. Eu acho que no próximo episódio, o 9, ela já vai acabar descobrindo que ele que é o açougueiro. Eu acho que ela vai ficar ligando tantas coisas. Daqui a pouco ela vai chegar e vai ver que ele tinha uma lancha, saca? Tipo, ela vai começar a ligar todos os fatos. Tem também aquele ponto de que ele foi conversar com aquela mulher lá que tava fazendo o parto do bezerro e ele pediu aquele remédio pra ela, né? Verdade. Então acho que aquilo vai se ligar em algum momento. Ela vai acabar descobrindo que ele pegou o remédio. Aí ela vai ligar, ela vai começar a ligar todos os pontos. Até talvez ela ligue com o Matt, o sumiço do Matt. Mas eu acho que no próximo episódio a investigação continua. Numa investigação com o Kurt, lá na parte da Molly, que ela foi com ela, e ela descobre que não era o Matt que estava no hotel, era um outro cara. Ela começa a ligar todos os pontos e ela acaba descobrindo um túnel.
Aí ela vai nesse túnel com o policial e lá ela encontra o corpo da amiga dela morta, né? E tem a pele no dente dela, que a partir dali eles conseguem tirar o DNA e conclui que era do Kurt. Ela consegue prender ele, mas o cara consegue, né? O cara consegue contar a mentira mais deslavada possível. E o mais interessante é que a série mostra pra você que ele tá mentindo, né? Porque ele tá contando a história pra ela, o flashback mostra ele matando ela. Ele vai narrando uma história e o flash... a gente vê outra. Isso, a gente vê outra. Ele meio que diz que o pai dele matou ela, né? Que ele tinha essa sede aí. Aí o pai dele, ele fala do pai dele, ele pegava as prostitutas, né? Aí tem uma hora que ele conta que ele era pequeno, que ele viu o pai dele espancando a prostituta lá e tal. Aí quando ele tá mais velho, ele fala que o pai dele acabou pegando a amiga dela uma carona, tudo e tal. Aí ela foi e brigou, acabou acertando ele, por isso que ela tem o DNA, né? O DNA dele no corpo dela. Mas que daí quem matou foi o pai, mas no flashback a gente vê claramente ali que foi o próprio Kurt que matou ela. Ele consegue se safar, é óbvio, né? Ele se faça tranquilamente ali. E aí as coisas continuam. Ele acaba descobrindo sobre a Molly do podcast. Ela vai conversar com ele. Nesse momento da conversa também a gente tem um ponto que você falou do Dexter, né? Que o Dexter consegue deixar o celular dele gravando a conversa deles. Consegue descobrir para onde é que eles estão indo. Depois esse diálogo tem lá com a Angela e tal, que a Molly fala para ela como é que o Dexter sabia disso, se ele não estava perto, ele estava muito longe, não tinha como ele escutar. Aí ela pega e fala que ele botou o celular para carregar, né? E se ele colocou o celular para gravar? Aí aquilo começa a pegar na cabeça da Angela também. Mas, querendo ou não também, o Dexter ter escutado isso salvou a Molly, né? Porque o Kurt estava levando ela pra cabaninha onde ele mata as pessoas. Ele fala pra ela que o Matt tá escondido lá, que ele não quer aparecer e que ele vai levar ela pra conversar com ele. Mas ela começa a chegar lá, já começa a perceber que tem algumas coisas estranhas e o nosso querido Dexter chega na hora, já vai entrando logo de cara, vai vendo não sei do que, a porta tem tranca só do lado de fora e tem câmera em cima, né? A astúcia que ele já sabe, né? Dos modos operandos dos serial killers, ele começa a analisar todo o local e ele consegue fugir com ela. E ali naquele ponto a Molly acaba sendo salva, mas o Dexter vira um alvo do Kurt. Naquele momento diante ele vai virar o alvo dele. Fica muito estranha a forma como ele, né, diz que chegou ali e tal, né, e o Kurt na hora. Exato. Eu acho que a partir daquele momento ali o Kurt começou a se ligar, né, que o Dexter matou o Matt. Sim, sim. Que a gente acaba descobrindo a partir disso que o Curtis sabe que ele matou ele, que ele manda aquele cara, né? O cara que a gente viu no hotel, que estava se passando pelo Matt. A gente descobre que ele é um cara que trabalha pro Kurt. Ele tem um caminhão, tudo e tal, ele trabalha pro Kurt. O Harrison até ajuda ele, né? O Harrison ajuda a lavar o caminhão dele, tudo e tal. E ele faz negócios pro Kurt. E ele manda entregar um envelope pro Dexter. Dentro desse envelope tem um pino, que o Dexter não sabe o que é, até que depois ele vai, né? Ele vai descobrindo, vai fuçando umas coisinhas ali. E aquele pino é um pino que tinha no osso do Matt, que quando o Dexter queimou o corpo, aquele pino não queima. Então, de alguma maneira, o Kurt acabou descobrindo que o Dexter queimou o corpo do filho. E ele lembra do dia que o Dexter deu uma carona pra ele, né? Que tava nevando, né, e tal. E aí ele disse que quando ele chegou em casa, ele percebeu que não era o neve o que tinha no casaco dele. Eram cinzas. Então naquele momento provavelmente ele deve ter voltado, né? Exato. Ele deve ter voltado lá e aí achou, né, o pino, né? Era de titânio, né? De titânio. Tipo, ele queima as cinzas, né? O corpo, tudo, o osso queima. Mas aquele pino ele não queima. E a partir daí o Kurt ele meio que cria vingança contra o Dexter usando o Harrison, né? Ele vê que o Harrison tem essa sede. Depois que numa luta lá o Harrison quebra o cotovelo do cara, porque o Kurt dá uma atiçadinha, né? Sim, ele começa é aquela coisa, né? O Kurt começa, acho que, a sentir o passageiro sombrio do Harrison e ele faz meio que assim ele tá impulsionando esse lado sombrio do Harrison, sabe? Como o Jesmar falou, né? Na luta em si ali, tu vê a forma como o Harrison se comporta, né, e o que ele faz, ele sente, não digo que ele sinta prazer, né, mas ele é algo muito impulsivo o que ele faz. Então é de instinto, na verdade. A gente vê que é bem de instinto dele, algo que ele tem dentro dele e faz com que ele age daquela forma. Exato. E o Kurt coloca o Harrison pra trabalhar pra ele, né? Ele meio que alimentando a cabeça do Kurt, ele dá uma de bonzinho em relação ao Dexter e o Harrison, mas
ao mesmo tempo ele dá aquela envenenadinha, né? Dá aquele negocinho pra poder trazer o Harrison pra ele. E ele consegue, né? Ele consegue atrair o Harrison depois de uma briga com o Dexter e tudo. Ele consegue atrair e ele faz uma jogada dupla. Ele não só consegue atrair o Harrison, como ele manda aquele cara pegar o Dexter. Todo serviço sujo entre aspas, né? Que o Kurt mata as jovens lá. Essas outras coisas que ele precisa fazer que talvez não vai chamar muita atenção, ele manda o cara. Verdade. Ele atrai o Harrison pra ele poder fazer a caçada com o Harrison que ele faz com as outras jovens que a gente vê nos outros episódios. Enquanto isso, o cara fica a cargo de levar o Dexter pra cabana pro Dexter ver o Kurt assassinando o próprio filho. Isso. Que daí o Dexter ia ter a sensação de ver o filho dele morrer, assim como o Kurt perdeu o Matt. Só que o Dexter acorda no carro e ele consegue, numa briga com o cara ali, ele consegue sair do carro. Aí o cara começa uma caçada, que essa caçada ela dura ali um pouco, quase o 8º episódio inteiro. Que é uma caçada do cara com o Dexter. Ao mesmo tempo que a gente vê o Kurt atraindo o Harrison para essa cabana. De uma forma amigável, né? Tentando... Amigável, totalmente. Ele tá tentando confortar o lado paterno que o Harrison queria, assim, né? E até em uma das falas que a gente vê nesse 8º episódio, né? Na conversa entre o Harrison e o Kurt, é que o Harrison fala que ele queria ter uma conexão de verdade com o pai. E o Kurt começa a entregar isso pra ele, né? Até a hora que, né, dentro da cabana, ele tá lá tranquilão, e chega o Kurt todo paramentado lá, capuz branco, tudo. E é a partir daquele momento que o Harrison se toca. E ele faz o mesmo ritual com o Harrison. Pede pra ele sair lá fora, sair correndo, e ele mira nele. Naquele momento está chegando a caminhonete que o Kurt pensa que é o cara que tá lá dentro. Só que ali naquele momento nós já temos o Dexter, que acabou de matar o cara lá na cabana. Ele pega até as roupas do cara, né, pra poder se disfarçar. Isso. Porque o Dexter, meu querido, é que o Kurt não sabe quantos anos que o Dexter faz as coisas, entendeu? Exato. Ele não entendeu ainda. A experiência. Ele não entendeu que o cara... que o cara, além de ter experiência por ele ser um serial killer, ele caçou todos os serial killers possíveis, assim. Foram 8, né? A gente for pensar bem, por cada temporada ele tinha um. Ele tinha um serial killer por temporada, assim. Então, o cara conheceu a mente de 8. Então ele sabe isso, né? E a mente dele é a mente de um assassino. Ele sabe muito bem como funciona isso. Então ele chega ali naquele momento e o Kurt fala, não, vem mais perto. Até a hora que o Dexter tira o capuzinho e o Kurt vê. Que na verdade era o Dexter que tá vivo e ele começa a tirar, né? Mas o Dexter consegue desviar de tudo ali e sai e o cara sumiu. O Kurt foi embora. E depois a gente tem um momento feliz entre Dexter e Harrison, né? Eles veem que o cara fugiu, entra no carro, vamos tranquilo. Os dois começam a ter uma conversa lá dentro, tudo e tal. Aí chega aquele momento que a gente já tinha chutado que iria acontecer, né? Que era o Dexter ter que de fato falar pro Harrison quem ele é de verdade. E ele fala, né, nos últimos momentos do episódio, que eles precisam conversar, né? Inicialmente ele fala pro filho dele que ele também nasceu do sangue, né? Aquilo que eu tinha comentado antes, né? De que o Dexter usa também essa mesma frase de que nasceu no sangue. E aí ele começa a explicar, né? Começa a contar a verdade pro Harrison. Exato. E aí a gente chega na preparação. A preparação para os 2 últimos episódios. Né? E um detalhe, né? Mais 2 episódios para encerrar a minissérie, né? Ele começa a contar isso e aí o episódio termina focando no rosto do Dexter e ele com um leve sorrisinho, né? Exato. Que finalmente, né, ele pode mostrar quem ele é de verdade. Ele já fez isso de uma certa forma com a Debra e agora tá fazendo de novo com mais um membro da família, né? Alguém muito ligado a ele. Né? Com esse exemplo que eu acabei de dar agora, veio o meu maior medo. Que era o medo que eu e o Rodrigo a gente já cantou lá no primeiro episódio. Exato. Que é você repetir o mesmo esquema com a Debra. A Debra acaba descobrindo quem era o Dexter, só que no caso a Debra ela descobre sem querer. Ela vê o Dexter prestes a matar alguém, né? Ela descobre de uma forma de um baque muito maior. Mas a partir dali ela começa a aceitar ele aos poucos, depois de muito tempo, né? Ela começa a aceitar ele tudo e tal, e acontece todas as outras coisas que a gente vê nas últimas temporadas da série original. E aqui você tem o Dexter contando por livre e espontânea vontade quem é ele de verdade pro filho dele. E o medo de que esses próximos episódios, ou que o último, ou que o final da série desenvolva o mesmo fator que fizeram com a Debra, saca?
tipo, o Harrison descobriu quem que é o Dexter. Aí falar, ele morre. Harrison acabe morrendo no último episódio. Uhum. E o Dexter foge de novo. E novamente a gente não descobre quem é, né? As pessoas não descobrem quem é o Dexter de verdade, tudo e tal. E ele vai fugir e vai viver outra vida como, sei lá, como o Tobias. O nosso maior receio, e a gente começou o podcast, né? Lá em novembro, né, Josimar? Lá em novembro a gente começou o podcast falando sobre isso, então voltamos a falar sobre isso, de que não se torne uma história repetitiva, né? A gente sabe que Dexter New Blood, o Sangue Novo, é uma minissérie, então ela foi criada com uma história fechada. Exato. Até pode-se ter um final com ponta solta, mas não, Pode. mas não vai ser aquela coisa assim, temos que fazer uma segunda temporada para poder explicar. Não, vai fechar a história que começou aqui e vai deixar mais pontas para que sejam exploradas, né, caso se vê a necessidade, né, caso se vê retorno também dos fãs. Volto a dizer que o meu receio, como o Josimar falou, é que a história se torne repetitiva. Por mais que a gente tenha algo novo, a gente volte a ver os mesmos erros que a gente teve lá no final da série há quase 10 anos atrás, né? Exato. E a gente vê, né, pelo preview do episódio 9, a gente não sabe a maneira como ele vai contar, se ele vai contar tudo de fato, que ele é um serial killer, o Trinity foi lá, matou sua mãe, eu já tinha matado ele, só que não, né, ele matou sua mãe antes, deixou lá pra eu poder ver. Relata, sabe, tipo, se ele vai contar tudo ou se ele vai contar só, tipo, quem ele é, mas não vai entregar muita coisa, saca? A gente não sabe como é que isso vai desenvolver. Mas a gente vê que ele tem essa conversa com ele lá nos previews e que vai aparecer um novo assassino, né? Um palhaço. Um cara que, sei lá, um palhaço lá que vai ser um novo assassino e que o Dexter vai matar esse cara. E será que, tipo, que Harrison vai estar junto quando o Dexter vai fazer isso? Ele vai ensinar pro filho dele, vai mostrar pro filho dele o que ele faz. Porque a gente vê que ele taca a roupa, né? Aquela roupa dele de açougueiro lá. Então, tipo, pra pegar esse palhaço aí, assassino aí. Então fica essa coisa, sabe? Tipo, ele vai mostrar pro Harrison quem ele é. Porque o Harrison não aparece com ele ali naquela cena. O episódio 9 vai focar muito nisso. E deve continuar as investigações da Angela. A gente só tem 2 episódios, saca? Você tem 2 horas pra encerrar isso. Mas é basicamente isso como o Josimar falou. Tem 2 episódios aí. Até a gente falava muito lá no início, né, de que, pô, seriam 10 episódios, teria muita coisa pra contar, e de fato contou bastante coisas, mas agora é a reta final, né, os últimos momentos da série. Mas agora tem pouco episódio pra tanta coisa. Tem pouco episódio pra muita coisa que ainda pode acontecer. Não, tem. Vamos supor que sejam 2 horas. Você tem a Angela continuando a investigar e provavelmente descobrindo que o Dexter é o açougueiro. Qual será a resolução disso? Você ainda tem a resolução do Kurt. Você tem a resolução do Harrison. O que vai acontecer com o Harrison? Por essa conversa que o Dexter vai ter com ele. Qual que vai ser a consequência que isso vai gerar? O maior de todas, né? É a resolução do Dexter em si. Porque se essa minissérie tá vindo para dar o final, entre aspas, definitivo, qual vai ser? E, tipo, você tem 2 episódios para finalizar todos esses 4 arcos. Então, tipo, é muito pouca coisa, assim, se você pensar bem. A não ser que eles façam o que eu falei antes. O 9º episódio, ele já fecha o arco do Kurt e a investigação da Angela. Tipo, de alguma maneira fecha o arco do Kurt, sei lá, a Dexter mata ele, ou sei lá, o Harrison acaba matando ele, e a gente vê a Angela descobrindo lá, tudo no final, que o Dexter é o açougueiro. Aí o último episódio você vai desenvolver isso. Ela descobriu que ela é o açougueiro e a gente vai fechar de vez, entendeu? Porque, tipo, se Kurt continua vivo pro último episódio, eu acho que daí vai ficar muita coisa pro último. Eu acho que o arco do Kurt tinha que encerrar agora. Se o Kurt morre, a verdade vai morrer com ele, né? Que foi ele que matou todas aquelas outras garotas lá, né? Exato. Então é ver a forma com que a série vai conseguir lidar com esses últimos 4, talvez 3 pontos, né? Que é o Kurt e o mistério na volta das vítimas dele, o Harrison, né, sabendo a verdade do pai, todo né, esse contexto que ele vai ter que assimilar, né, enfrentar, e o Dexter, né, que tá ali sem saber, né, porque ele nem imagina, mas a Angela já tá chegando perto,
conseguir expor todos os segredos que ele conseguiu enterrar muito bem. Exato. 3 pontos, porque a Angela liga com a resolução do Dexter, né? Isso. Eu falei 4 pontos, mas na verdade são 4 núcleos, mas para encerrar a série são 3 pontos. Porque a investigação dela acaba gerando a resolução do Dexter em si, né? Mas só sei que tem 2 episódios aí, meu caro Rodrigo. 2 episódiozinhos apenas. No momento que você está escutando esse podcast, o penúltimo episódio já está disponível para você assistir no Paramount Plus. A gente vai conversar sobre ele só na quinta-feira que vem. Resta aguardar aí como é que serão esses 2 últimos episódios. Como já falamos aqui desde o início, somos fãs de Dexter e a gente não quer se decepcionar uma segunda vez. A existência dessa minissérie, ela tem que ter um sentido. Se eles estão fazendo isso para repetir os mesmos erros, não devia ter deixado o Dexter quieto. A minissérie até agora entregou coisas bem interessantes, né? Como eu falei, teve algumas repetições lá no segundo e no terceiro episódio, mas depois disso a coisa começou a se desenvolver. E esse episódio, eu acho que do 4 até esse que a gente teve, o 8, muita coisa se desenvolveu, muita coisa interessante aconteceu. Então, ela tá no caminho certo. Só que agora ela precisa saber para onde ela vai e como é que ela vai encerrar isso. É verdade. Eu acho que esse é o ponto agora, entendeu? Porque no caminho certo ela tá indo. Sim. Estão acontecendo as coisas conforme a gente foi falando. Mas a resolução final, aí é que tá. Então vamos aguardar aí. Semana que vem estamos de volta aqui para comentar sobre o episódio 9 de Dexter. E antes a gente ir de vez, é claro, a gente tem aquele momento querido, desde aí do nosso retorno ao Degustando, ao ano, dando boas-vindas ao ano de 2022 aqui na Geek Universal. Rodrigo vem e taca ali um momento, porque agora é jabá. Então é isso, é aquele momento para você que já nos acompanha, sabe que agora é a hora do jabá. E se você está chegando por aqui hoje, então esse momento também é para você, que vamos pedir para que nos siga lá no Instagram, no @GeekUniversal, e também siga lá no meu perfil, o @resenha pós-créditos. Lá no Instagram, mais uma vez, siga @GeekUniversal e também @resenha pós-créditos. Estamos por lá falando sobre filmes, séries, e lá na Geek também falamos sobre animes. E pedimos que você compartilhe a palavra do Degustando Séries, compartilhe aí os nossos podcasts sobre Dexter para quem estiver assistindo a série ou para quem tem interesse em assistir a série. Compartilhe lá os nossos primeiros podcasts sobre essa minissérie Dexter New Blood. E a gente pede que, se você compartilhar no Facebook, no Twitter, no Instagram, né, ou no WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos, use a nossa hashtag, que é a hashtag Degustando Séries. Se você também compartilhar quando estiver ouvindo o podcast, né, nos seus stories, seja no Instagram ou no Facebook, coloque os nossos arrobas. Coloca lá, @Geek Universal, coloca lá, @resenha pós-créditos. A gente vai adorar receber a notificação da marcação de vocês e com certeza a gente vai estar interagindo com vocês por lá. Claro que você pode falar conosco pelos directs das nossas redes sociais, ou se não, pelo e-mail podcast@geekuniversal.com.br, podcast@geekuniversal.com.br. Só colocar no assunto, né, o título, né, o tema do que você quer falar conosco, seja um podcast específico, um feedback, uma sugestão, uma teoria, algo que a gente acabou não comentando aqui, que você acha que faça sentido a gente falar. Compartilha com a gente, que a gente vai receber e a gente vai te responder, e a gente agradece muito por essa interação. É isso, Josmar? É isso. Esse aqui então foi o nosso episódio sobre Dexter, comentando o 6, o 7 e o 8. Voltamos semana que vem para falar do penúltimo episódio dessa nova minissérie. E, é claro, se você está acompanhando aí no Disney Plus o livro de Boba Fett, você pode voltar aí no nosso episódio anterior e escutar Rodrigo e eu comentando sobre o primeiro episódio da série. É isso. Agradecido a todos que estão aqui, estão nos acompanhando no retorno, nessa entrada 2022 da Geek Universal. Como falamos ontem, muita coisa, muita novidade virá neste ano. Então, só fica aí. E é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Agradecimentos. Abraço. Até a próxima, galera. Fui!